O assunto agora é de Londrina. Ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem de ônibus lá dos transportes coletivos Grande Londrina. Eu vou pedir pro Thiago colocar as imagens. Aí a gente tem uma imagem aérea do alto, assim, o Agnaldo, dos ônibus queimados, cara. Uma coisa muito feia. A empresa informou que ninguém ficou ferido e que foram queimados mais de 35 ônibus. A causa do incêndio está sendo apurada conforme a empresa, mas a suspeita é de que seja criminoso esse incêndio lá em Londrina. Conforme a empresa, o serviço não vai poupar esforços para atender todas as linhas na manhã de hoje. Os ônibus não tinham seguro e o prefeito Bellinati pediu compreensão da população nesse momento. Conforme o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento só por inalarem aquela fumaça ali, mas sem grandes complicações. Agnaldo, fogo em ônibus, a gente via isso em grandes capitais, a gente vê a facção criminosa queimando ônibus, a gente viu aqui em Maringá incêndio de ônibus, mas numa situação de greve com o sindicato, me parece que tinha o envolvimento do sindicato naquilo, e agora em Londrina atearam fogo e a coisa não foi boa não, hein? Aqui os ônibus em Sarandi, né, naquele episódio dos ônibus da Cidade Verde, tinha a participação direta de um membro do sindicato, né? Isso ficou bem claro e, se não me engano, está preso ou foi preso à época. E aqui ficou bem claro essa ligação com o sindicato dos motoristas no incêndio dos ônibus da Cidade Verde. Lá em Londrina é estranho essa quantidade de ônibus, né? Claro que eles estavam ali próximos, mas um fogaréu desse só passa de um para o outro se tiver uma espécie de uma ligação, né? Se todos estivessem com combustível propositadamente jogado, é muito estranho. A fumaça foi tão espessa, tão grandiosa que dava para se ver de Maringá. A fumaça, as câmeras da RPC captaram pelo alto essa fumaça lá. Agora a investigação para que eu acho que tem toda a característica de criminoso, sim, né? Um fogo muito rápido, um horário que não tem muita gente na empresa, é estranho. Então deve-se ver a investigação, ver se está tendo alguma situação lá de ser o período de reajuste dos motoristas, insatisfação, né? Algum tipo de insatisfação, coisa, né? Exatamente, mas 35 ônibus realmente é muita coisa e foi um corre-corre ontem em Londrina para conseguirem debandar esse incêndio. Quem, Rafael? É uma perda muito difícil, né? É complicado mesmo, principalmente dando um prejuízo desse, não só para a empresa, mas a prestação assim, em toda do serviço, né? Para a população. E realmente, isso não pode ser do nada, isso com certeza foi criminoso e infelizmente acontecendo isso tem que analisar certinho para ver e achar o culpado, sim, porque hoje em dia não dá para ficar desse jeito e não dá para tirar, né, a responsabilidade das pessoas. Acredito que deve ter um monitoramento na empresa e já estão sendo investigados inclusive. Então eu acho que fica realmente aí muito triste mesmo para Londrina e toda a população que necessita aí da prestação de serviço e que perdeu 35 unidades aí de ônibus. Então é difícil, Paulo, é difícil de pensar, né, em não ser criminoso. Pamela? Paulo, é uma imagem impactante, né? E faz a gente refletir como as coisas estão hoje em dia. As pessoas discordam das outras e elas partem para atitudes gravíssimas, né? Geralmente são muito agressivas. E nesse caso aí, se ficar comprovado que é, né, algo criminoso, a gente vê que essas discordâncias, esses desacertos, será que não pode ter conversa? Será que eu não posso buscar o judiciário? Precisa esse tipo de coisa? Então a gente fica preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. E lógico que olhar também para o que aconteceu aqui, né, ali em Sarandi, e a gente se pergunta, né, o que será que deu daquele caso? Será que essa pessoa está respondendo? Será que ela foi responsabilizada? Será que isso já foi concluído pela justiça? Porque se ficar comprovado que isso aí foi criminoso, a gente está assistindo uma escalada aí nessas ações, né,
dessas ações contra, né, o lado oposto, por exemplo, que pode estar aí em algum tipo de imbróglio. Então, realmente é preocupante, a gente fica impactado pela imagem e torce para que isso não seja criminoso. Mas, infelizmente, como meus amigos estavam falando aqui,